Voltamos com o nosso programa Papo Direto, estamos falando com o médico infectologista Inácio Cuevas. Antes de continuar aqui o nosso papo, de continuar tirando algumas dúvidas importantes, eu quero lembrar que você pode acompanhar a nossa programação aqui no canal 7.2 e você também pode assistir aos programas e acompanhar toda a programação também acessando o site www.paranaguá.pr.gov.br e no banner Cidade Educadora você vai poder acessar todos os programas que estão sendo produzidos pela Secretaria Municipal de Educação e pela Secretaria de Comunicação. Nós estamos realizando aqui o Papo Direto, tem o Boletim Coronavírus, que estão sempre com informações sendo atualizadas, e você também pode estar sempre verificando, para evitar as famosas fake news, você pode estar sempre verificando os canais oficiais da Prefeitura no Instagram e no Facebook, procurando por Prefeitura de Paranaguá. Ali a gente lança também os boletins epidemiológicos, os números confirmados, os números em investigação com relação ao coronavírus, todas as informações que você precisa e que são precisas, confiáveis e, como eu já disse, para evitar as fake news, procure os canais oficiais, veículos de comunicação que você conhece e canais oficiais como Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, prefeituras, para que a gente possa estar acompanhando e informando, mas com dados confiáveis, precisos, já checados por toda uma equipe que tem acompanhado todas as informações relacionadas ao coronavírus. A gente estava falando, doutor, sobre a questão cultural, sobre a questão dos cuidados que se deve ter e também comentamos sobre algumas situações, de por que existe o grupo de risco. E aí eu te pergunto, a questão da obesidade e dos fumantes, eles também fazem parte do grupo de risco? A obesidade é aquela, hoje tem uma moda de chamar de síndrome plurimetabólica. Então, é obeso que, além do peso, acima do índice de massa, ele vai ter diabetes associado, vai ter dislipidemias, que são distúrbios de gorduras lá no sangue, colesterol, triglicerídeo, muitas vezes associados a níveis pressóricos elevados, hipertensão, quer dizer, não é, por isso que é síndrome, porque são várias situações. Então, estar acima do peso não é o único fator. Exato. Não é recomendável, também não é aquela como, você está gordinho, está saudável, não, também não é isso. Porém, há uma predisposição para essas doenças. Então, estas pessoas já têm doenças, morbidades que pioram o curso da infecção, a evolução dessa infecção do vírus no organismo. A pessoa fumante, claro, ele já tem um dano causado pelo cigarro. E basta lembrar as pessoas que têm enfisema, que têm doenças pulmonares obstrutivas crônicas, que infelizmente a hora que eles pegam um resfriado e que pioram a pneumonia, puxa vida, podem, porque já não tem uma reserva funcional naquele pulmão. A gente até brinca, daqui para baixo o cigarro destruiu, daqui para cima você está respirando, e ainda pega uma infecção dessas, então, com certeza, são todos fatores que pioram a evolução do quadro. E o ex-fumante? Tem a questão do tempo ou também corre o mesmo risco? Também, o ex-fumante ele já tem uma lesão pulmonar que ficou para o resto da vida, só numa próxima vida você vai ter um pulmão novo, mas infelizmente o pulmão, o dano que o cigarro já fez em cima do pulmão, ele não volta atrás. Então o que acontece? O ex-fumante ganha por quê? Porque ele para de causar aquele dano. Porque se continuasse fumando, com certeza a expectativa de vida dele seria reduzida, mas ele ganha a partir do momento que para de fumar. Mas o certo é não fumar, porque já esse dano, enquanto fumava, já está estabelecido. É a unidade funcional pulmonar que deixou de funcionar. Esses dois grupos, tanto de fumantes, ex-fumantes e no caso da obesidade, 3 grupos no caso, eles eles não entraram inicialmente no grupo de risco inicial, digamos, e de repente o pessoal acaba não tendo o conhecimento ou meio que passando aí despercebido, mas existe então uma necessidade de um cuidado. Existe mais algum outro grupo
como de fumantes, que de repente precisa lembrar que é mais delicado e precisa ter um cuidado redobrado com relação ao coronavírus? Bom, tem aquelas pessoas que têm certas insuficiências, né, sistêmicas. Então, tem insuficiência cardíaca, insuficiência renal, pessoas que fazem diálise, certo grau de comprometimento renal, até pelo diabetes e pela pressão elevada, o rim acaba sofrendo e acaba tendo uma certa limitação. Pessoa com insuficiência hepática, aí vem as pessoas que são portadoras do vírus, de hepatites, ou pessoas com dificuldades de bebida, etilistas, tal. E quem já teve hepatite quando criança, é a mesma coisa que o cigarro, digamos, por exemplo, já meio que prejudicou? A diferença do fígado é que ele é um órgão com uma alta capacidade regenerativa. Então, estas hepatites de criança, elas são benignas, são hepatite A. A pessoa, 90% dos casos, 99%, ela se recupera muito bem. Agora, eu estou falando das hepatites crônicas, então hepatite B, hepatite C, que quando cronificam, sem dúvida, se não tratadas, elas vão evoluir para cirrose ou câncer. Falando de câncer, as pessoas com imunossupressão também, então pessoas transplantadas, pessoas sob tratamento quimioterápico, radioterápico, pessoas com câncer, HIV, que eu falei bastante, pessoas com distúrbios hormonais, gestantes, que é uma situação temporária, porém a imunidade também abaixa, tal. Como é que a questão de gestante está sendo acompanhada? Por exemplo, uma pessoa, claro, ela tomando todo o cuidado, de repente está aí para ganhar o nenê, ela vai, claro, passar por um parto tranquilo, né? Espera-se que não tenha nenhum problema, imaginando que é tudo sossegado. Mas a questão é assim, se ela acaba sendo contaminada nesse meio do processo, antes de que o nenê nasça, o próximo disso. Veja, hoje o grande problema é a gestante com síndrome gripal, que numa boa possibilidade ela possa estar com Covid-19. Esta é uma gestante que alguns consideram como gestação de risco, mas por causa da possibilidade de ela contaminar as outras gestantes, por exemplo, numa maternidade, ou se ela for para um hospital particular, fica num quarto, mas contamina o resto da família e a equipe também. Isso. E muitas vezes a maternidade não está preparada para atender esse tipo de pacientes, porque teoricamente elas não vão evoluir para um quadro respiratório grave que precise de uma UTI, mas elas podem estar com um quadro leve ou podem ser assintomáticas e estão transmitindo. Então existe todo um procedimento, toda uma cartilha operacional para o cuidado dessas gestantes. Quando nasce o neném, ok? Já tem um cuidado, inclusive, da equipe médica que está Porque atendendo. pode passar para o neném. E o neném pode passar. Agora, não é importante, não justifica interromper a amamentação. Não precisa interromper, porque, inclusive, tem fotografias aí de crianças usando a face shield, que é aquela máscara de plástico. Não necessariamente elas não vão ficar com uma máscara de tecido. Isso. Mas por quê? Porque, por exemplo, se elas ficam numa vou dizer, local, um retém, uma guarderia de crianças, elas podem transmitir entre elas, tá? Então é preferível que elas fiquem com a mãe. No entanto, a mãe pode transmitir para a criança, não através do leite materno, mas a parte respiratória. Então, eu tenho visto crianças lá, os cocotinhos das criancinhas com sua mascarinha de plástico protegendo. Isso também não tem sido muito estudado, porém... E também não tem sido frequente, né? Por isso que também... Talvez não é estudado, não. Acredita-se que algum anticorpo passa pelo leite e passa durante a gravidez para a mãe. Agora, esta mãe ela pode contaminar, sim, outras crianças. Pode contaminar até o próprio marido, se já o marido não foi contaminado. Isso. Então, esses são... Você vai observar que são as parturientes que vão ficar sozinhas num quarto, nem com o marido. Você até humaniza o parto, mas são pessoas que têm que ter o menor contato com outras pessoas. Podem estar transmitindo. Você trabalha em 2 hospitais, só aqui em Paranaguá, não sei, tem outras cidades, mas eu te pergunto assim, esses hospitais, não só para a questão da gestante, a questão do atendimento, assim, já foi, eu acho que todo mundo adotou, e eu gostaria de confirmar,
essa coisa de ter uma ala só para o Covid e, claro, sem que todos os outros serviços não sejam parados e também para não cruzar esses pacientes. São áreas completamente separadas, tá? Para não cruzar, os fluxos são separados, tal. Áreas exclusivas só para isso. Outras áreas foram diminuídas, infelizmente, tá? Mas continuam funcionando, porque não é só Covid, continuam tendo infarto, continuam tendo derrame, as cirurgias de emergência continuam tendo, acidentes acontecem, então o hospital não pode parar. Então, esses hospitais, sim, têm suas áreas específicas e tem suas áreas, tanto de enfermaria como de UTI. E tem suas áreas normais, tá, que foram redimensionadas e recolocadas em outros setores do hospital para facilitar e evitar o cruzamento de fluxo. Nós temos hoje algum paciente internado em UTI por conta do coronavírus? Não, pelo menos... Tivemos poucos, né, na verdade, graças a Deus. Tivemos poucos, infelizmente uns não sobreviveram. Quais são os casos que vão para o hospital, que precisa do internamento? Quando esse momento é definido? Porque hoje, a gente entrevistou, inclusive essa semana, um casal recuperado de coronavírus. Sim. Eles vieram trazer a experiência deles, como é que foi esse dia a dia. Porém, a gente sabe também que está sendo feito esse direcionamento de ficar em casa. Foi o caso dos dois. Sim. Os dois permaneceram, ficaram na quarentena em casa. Só que quais são os casos que acabam indo e precisam realmente de ficar no hospital? São quadros que nós classificamos como quadros respiratórios graves a moderados a graves. Então, são aqueles que vão ter uma dificuldade respiratória, tem um aparelhinho que mede a saturação de oxigênio, como que eu faço essa troca de oxigênio no meu pulmão. Esse aparelhinho chama-se oxímetro, eu consigo ver como que esse oxigênio está no meu sangue. A partir de certos valores, já estou dizendo que essa pessoa não está conseguindo oxigenar adequadamente o sangue, porque é paradoxal. A pessoa, de repente, ela está oxigenando muito mal, mas ela não está sentindo falta de ar. Diferente da pessoa que não consegue falar, porque esse é um indivíduo que logo a logo ele vai cansar de respirar e vai precisar de uma prótese respiratória para ajudar. Agora, esta é uma doença muito, vou dizer, infame nesse ponto, porque a gente vê que tem pessoas que eu posso estar falando com você, mas o meu oxigênio não está legal no meu sangue. E quando eu faço uma tomografia, um exame específico do pulmão, eu vejo que ele está muito tomado. Então, são esses casos graves que vão para o hospital. E com relação a essa questão do exame também, eu chego no hospital, vou procurar uma unidade de saúde, estou aqui com um pouquinho de falta de ar, mas com um quadro gripal, digamos. Mas por conta de uma questão de respiração, acabo me preocupando e indo buscar o serviço de saúde para tirar essa dúvida. Eu não sei como é que está a questão do número de exames, eu sei que agora, recentemente, foi liberado um número maior para testagens no Paraná, porém, existe, parece que, um outro tipo de exame, não sei se é a própria tomografia, que acaba também servindo para os profissionais de saúde para saber como orientar e ver se aquilo realmente pode ser o Covid. Eles são métodos complementares, tá? Auxiliares, tá? Porque a primeira coisa é a epidemiologia. Então, quando você procura um recurso médico, que seja o hospital, que seja o posto de saúde, você vai ser submetido a uma triagem ainda fora do local, ou num local específico, separado do resto do hospital, onde a pessoa está paramentada e vai fazer as perguntas de rigor. O que você está sentindo? Teve alguém junto? Alguém você veio de algum lugar? Enfim, esta é a epidemiologia. Depois passa o exame físico e, sim, na sequência, alguns exames complementares mostram comprometimento, aí vem o fluxo para internamento ou orientação para voltar para casa. Mas quem vai para o hospital com falta de ar é porque já a coisa não está muito bem e vai precisar internar. Claro que confunde. Eu posso estar com infarto. Não, eu posso estar infartado, estou com falta de ar, estou com dor no peito, minha oxigenação pode estar baixa, mas não quer dizer que eu estou com Covid, eu posso estar com infarto, daí eu posso estar fazendo derrame. Então, o importante continua sendo a triagem, e é ali que vai dizer, isso aqui é um quadro gripal, vai ser coletado os exames e tal. Não, esse aqui não, vai ser internado, vai ser operado, enfim. Não para, isso aqui não mudou nada, só nos adaptamos.
E para fechar esse bloco, vamos lembrar que você tendo aí um início de gripe e percebendo aí uma tosse, principalmente a questão da falta de ar, o ideal é você procurar a unidade de saúde da Serraria do Rocha, que foi estipulada pelo governo municipal como a porta de entrada e um centro de referência ali para justamente fazer essa triagem que o doutor acabou de comentar. Claro que, dependendo de uma situação, até um sentimento, sintoma mais grave, a pessoa acaba correndo para a UPA ou para o próprio hospital regional. Porém, nessa primeira condição aqui que eu expliquei, vai para a unidade de Serraria do Rocha, porque o pessoal ali já também está preparado para fazer justamente essa triagem, essas perguntas e poder fazer o direcionamento certinho de você. A gente termina esse bloco aqui, mas a gente volta já com o médico infectologista Inácio Cuevas.